Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar hoje a história de Ruth e eu espero que vocês gostem. Eu vou ler aqui na minha revistinha da Escola Bíblica Betel. A minha igreja, para quem não sabe, é a Assembleia Madureira e eu vou usar bastante dessas revistinhas da Betel para nós fazermos nosso estudo. Eu espero que seja um estudo leve, que você possa aprender e eu possa aprender também. Vamos lá? Ruth, lição 5. Lições de lealdade, o caminho da redenção. Texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ontem eu dei um estudo exatamente nessa passagem aqui, na terça-feira à noite. E assim, foi um estudo assim, muito bom, totalmente direcionado por Deus. E eu espero que nesse momento também seja totalmente direcionado por Deus. Gente, para início de conversa, eu quero que vocês reflitam sobre a palavra lealdade. Você se acha uma pessoa leal? Você acha que você é uma pessoa que você é leal e, quando é necessário, você cumpre com a sua lealdade para com os seus próximos? Verdade aplicada. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Objetivos da lição: conhecer a origem de Ruth, reconhecer o valor da fidelidade, ressaltar que Deus levanta remidores. Texto de referência, Ruth 1, do 14 ao 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Nós encontramos Noemi em um momento da sua vida que ela é viúva, está pobre, ela está sem os seus filhos. Ela ouve rumores, digamos assim, de que Belém voltou a prosperar, sendo que no início ela e o marido tinham ido para a terra de Ruth, né? Justamente porque Belém, a terra natal deles, estava passando por um período de fome. Então eles vão para a terra de Ruth, se firmam lá. Noemi acaba tendo filhos, esses filhos se casam com Ruth e Orfa. E logo após um tempo o marido de Noemi morre e os filhos de Noemi morrem, deixando Noemi viúva, sem filhos, e as noras de Noemi viúvas. Então chega um momento na vida de Noemi que ela toma a decisão de voltar para Belém. E quando ela toma essa decisão, as noras delas, ambas no primeiro momento, elas querem ir com Noemi. Ao decorrer da lição nós vamos entender isso, que as duas no primeiro momento querem ir. E eu já adianto para vocês, eu sou a pessoa que não julga a órfã, tá? Eu não sou a pessoa que fala, a órfã não foi leal, isso, e etc. Não, eu sou a pessoa que não julga a órfã, mas eu sou também uma admiradora muito veemente de Ruth. Então ela se encontra nessa posição de pobreza, de viuvez, sem os filhos, e o que resta para ela é as únicas noras que ela tem. E ao invés de Noemi ter um sentimento egocêntrico de pensar só em si, falar, elas vão comigo, pronto, acabou? Não, ela aconselha aquelas mulheres
a voltar para sua parentela, a voltar para o aconchego dos seus pais. E quando Noemi está ali conversando, órfã, com muita dor, decide voltar. Mas Ruth, ela permanece leal a Noemi. Vamos para a introdução. Ruth, nora de Noemi, era uma mulher decidida e destemida, firme em suas escolhas. Apesar da viuvez, ela seguiu fiel a Noemi, de quem era companheira e amiga. Seu temor a Deus do povo de Israel fez com que tivesse uma nova vida ao lado de Boaz, com quem se casou. Com isso, passou a fazer parte da genealogia de Cristo ao gerar Obed, avô de Davi. Eu acho importante citar aqui, às vezes a gente pensa que Deus ele é um Deus de graça, de amor, só no Novo Testamento. Mas a vida de Ruth, a vida de Raabe, por exemplo, nos prova que as promessas de Deus, elas abrangiam pessoas que também eram fiéis, pessoas que também eram leais, pessoas que temiam a ele. Não importa se eram judeus, não importa se eram israelitas. Raabe, ela não era judia, Ruth muito menos, mas as promessas de Deus abrangeu elas de uma forma que elas fizeram parte da genealogia de Cristo. Quando Ruth decide seguir Noemi, ela não é Deus para saber do futuro. Ela não sabia que ela ia casar com um homem maravilhoso que era Boaz. E ela não sabia que ela seria bisavó do rei Davi. E muito menos sabia ela que ela faria parte da genealogia do Messias. E aí a gente tem que olhar para as nossas vidas. Se fizermos as coisas segundo a vontade de Deus, se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a palavra é muito clara em dizer que as demais coisas serão acrescentadas. Se fizermos as coisas para Deus sem um coração de querer a recompensa, o que Deus não fará por nós? Quando Ruth decide seguir Noemi, ela já está convertida ao Deus de Israel. Isso é muito claro. Vamos lá, a origem de Ruth. Mulher moabita, Ruth desempenhou um papel importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos, diga-se de passagem. Eram inimigos, porque o rei Eglon invadiu e subjugou grande parte do território de Israel durante 18 anos. Depois disso, Moabe foi subjugado por Israel por 80 anos. Essa rivalidade, porém, não impediu Ruth de se converter ao Deus de Israel. Ruth e a companheira. Ruth é um nome moabita que significa amizade. De companheira, ela se casou com um israelita que vivia em Moabe, Malom, filho de Elimeleque e Noemi, que já era viúva de Elimeleque. Porém, Malom morreu e também seu irmão Quilom, casado com Orfa. Diante dessa triste realidade, Noemi decidiu voltar para sua cidade, Belém, e Ruth a acompanhou. Pessoal, uma coisa que eu acho muito importante ressaltar desse início mesmo é que quando Noemi decide voltar, elas têm um caminho para percorrer de mais ou menos 120 quilômetros. Imagina aí qual é essa distância. Se nos dias atuais caminharmos nessa distância não é uma coisa fácil, imagina nos outros. Imagine outrora. Não tinha um carro de polícia passando de uma em uma hora para olhar se está tudo bem com elas. Tinha leão, tinha serpente nas estradas. Ruth, ela não decide seguir Noemi estando em uma posição de estar em uma carruagem de ouro com vários ouros, tesouros atrás, não. Ruth, ela segue uma mulher pobre, velha, sem um tostão furado no bolso, que vai chegar lá na sua terra natal sem saber o que vai fazer. Porque quando chega lá, quem vai colher espiga é Ruth.
Ela chega, quando Noemi chega na sua terra natal, ela troca o seu nome de Noemi para Mara, porque ela acha que Deus a abandonou, por causa de todo o sofrimento que ela vem passando, mal sabendo ela, que a fidelidade da sua nora, Deus estava vendo, que Deus a enxergava também, e Deus tinha muito mais coisas a fazer na sua vida. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Ruth preferiu seguir com Noemi, confiando também no Deus de Israel. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é lindo. Isso nos faz também compreender como era a convivência dessas noras com essa sogra. Qual era o papel que essa sogra desempenhava na vida dessas noras? Qual era o comportamento dessa sogra? Será que essa sogra era uma sogra qualquer? Uma sogra que privilegiava uma e não a outra? Ou será que era uma mulher de Deus, que as suas noras viam o seu comportamento, que as suas noras viam tanto amor e carinho nela, que passaram a entender que não tinha como o Deus dela não ser o verdadeiro? Isso faz com que nós venhamos a olhar para as nossas vidas. Porque Ruth deixou mãe, pai, cultura, tudo, para seguir o Deus de Israel, o Deus de Noemi, e seguir Noemi. Ao chegar em Belém, ela precisava apanhar espigas após os segadores para se alimentarem. Sua fidelidade lhe rendeu recompensa e honra diante de Deus. A bênção da lealdade. A lealdade de Ruth a Noemi é um bom exemplo de amor fraternal e devoção ao próximo. A história das duas se desenrola em um contexto de perda e dificuldade, destacando a força de um vínculo que transcende os laços de sangue e revela um compromisso profundo baseado em amor e respeito. A lealdade de Ruth não foi motivada por obrigação ou pela perspectiva de recompensa imediata, mas por um amor genuíno e altruísta. Ela escolheu compartilhar o destino de Noemi, abraçando tanto as suas dificuldades quanto a sua fé. Noemi, ela deixa muito bem claro para Ruth: até se eu me deitasse hoje e concebesse um filho aqui, tu esperarias até que ele crescesse? Então Noemi deixa muito bem claro que não tem nada para dar para ela, não tem filho, não tem nada. Mas Noemi não tinha, mas Deus tinha. Deus, ele pode todas as coisas. Já vamos pular aqui para a convicção de quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer não permite que seus planos sejam interrompidos. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado pela responsabilidade da palavra firmada, e o acordo feito facilita essa cumplicidade. Ela já estava seguindo um princípio cristão, que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Ela falou no início que iria com Noemi e permaneceu com a sua palavra até o fim. Não que o conselho de Noemi estivesse totalmente errado, mas Deus inspirou Ruth a não o acatar e seguir com sua sogra. Vamos para o 3, o remidor. O remidor, do hebraico Goel, era um parente próximo que, segundo a lei mosaica, tinha a responsabilidade de resgatar ou redimir uma família em situação de dificuldade, fosse recomprando terras vendidas por necessidade ou assegurando a continuidade da linhagem familiar ao se casar com a viúva de um parente sem filhos. No caso, Boaz, ele acabou fazendo os dois, né? Boaz, o remidor. Boaz emerge como o remidor de Ruth e Noemi. Ele era parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Ao saber da situação das duas viúvas que estavam sem sustento, ele assumiu o papel de resgatador delas. Boaz não apenas recompra a herança de Elimeleque, garantindo segurança material a Noemi, mas também se casa com Ruth, preservando o nome da família e proporcionando proteção para elas.
Esse ato reflete tanto um dever legal quanto um gesto de bondade que destacam Boaz como uma figura de restauração e esperança na vida de Noemi e Ruth. O conselho que Noemi dá para Ruth, no primeiro momento, ela não acata, guiada por Deus. Mas o segundo conselho, que é para pedir para Boaz ser o remidor dela, ela acata. Gente, é necessário que saibamos quais conselhos devemos ouvir e quais conselhos não devemos ouvir. De quem devemos ouvir e de quem não devemos ouvir. E sabe como nós fazemos isso? Olhando para a vida daquela pessoa. E ao olhar para a vida de Noemi, é muito claro que Ruth tinha sim que ouvir aquele conselho que ela deu sobre Boaz. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth foi à eira onde Boaz dormia e se deitou aos pés dele, cobrindo-se com o canto de sua manta. Esse gesto era um pedido humilde e respeitoso para que ele a redimisse, ou seja, a tomasse como esposa para preservar a linhagem de seu falecido marido. A recompensa de Ruth e Noemi. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como esposa para preservar o nome de seu parente falecido. Assim Boaz e Ruth se casaram e tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica. Do livro de Ruth, podemos ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth, a restauração na vida de Noemi e a providência de Deus que guia toda a história. Conclusão. A história de Noemi e Ruth, ao encontrar Boaz, tipifica a figura do que Cristo fez por nós. Ele é o nosso resgatador, o Redentor que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. Perante toda essa lealdade de Ruth, vocês acham que vocês são pessoas leais? Se sim ou se não, vamos trabalharmos essa lealdade, essa fidelidade em nós. Porque grande recompensa nós temos, mas não pelas recompensas que teremos a partir da nossa fidelidade, a partir da nossa lealdade, mas com o coração genuíno, querendo agradar ao Senhor. Ruth, para ela ter ganhado o que ela ganhou, porque no meio de tantas moças em Belém, logo no início, Boaz já a dá um certo privilégio, que ele vai falar para os servos dele, para deixar as espigas caírem, para ela apanhar não só as que estavam pelo chão, mas aqui os servos deixariam cair. Então, ela foi diferenciada. Mas por que ela foi diferenciada? Porque Deus a viu. Deus viu o coração dela. Deus sondou aquela moça, aquela mulher. Então, que nós venhamos nos comportar com o coração genuíno perante Deus, entendendo que Ele sonda o nosso passado, o nosso presente, e Ele já está lá no futuro. Que tenhamos um entendimento de que se formos fiéis, Ele nos recompensa. Mas que esse entendimento não venha tomar o nosso coração para fazermos as coisas só pela recompensa, mas para agradarmos ao Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de Ruth. Vão no canal, assistam os vídeos, se inscrevam, liguem o sininho. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!